Você já ouviu falar de Jesus Cristo, certo? Mas o que você realmente sabe sobre ele? Aposto que há detalhes escondidos na Bíblia que você nunca imaginou. E se eu dissesse que existe um mistério gigantesco, desde o início da criação até o fim dos tempos, que está prestes a ser revelado para você? Algo que poderia mudar completamente a maneira como você vê o mundo. Neste vídeo, exploraremos as verdades mais chocantes e desconhecidas sobre Jesus Cristo, que a maioria das pessoas nunca ouviu. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a chave para entender não apenas a história de Jesus, mas o futuro da humanidade. Você não vai querer perder isso desde o início. Nas páginas de Gênesis, a Bíblia nos dá um vislumbre do plano redentor de Deus. A primeira profecia sobre Jesus aparece em Gênesis 3:15, logo após a queda do homem. O que pode parecer à primeira vista uma simples conversa entre Deus e a serpente, na verdade, esconde a promessa de um Salvador. Deus diz: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Você consegue ver a profundidade dessas palavras? O descendente da mulher refere-se a Cristo, o único que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. Esta é a primeira menção direta ao Messias, aquele que viria para destruir o mal e restaurar a humanidade. É interessante que, mesmo antes dos eventos se desenrolarem, Deus já estava oferecendo uma solução definitiva para o problema do pecado. Agora pense nisso. No calor do Éden, onde a desobediência quebrou a comunhão com Deus, ele imediatamente traçou um caminho para a redenção. O conceito da semente da mulher é curioso, não é? Afinal, biologicamente falando, a semente é geralmente associada ao homem. Mas aqui, a semente mencionada vem da mulher, um prenúncio do nascimento virginal de Cristo. Este é um daqueles momentos-chave que, se observados atentamente, mostram que a Bíblia é um livro profundamente interconectado, onde cada peça se encaixa em algo maior. Você já havia considerado essa ligação entre Gênesis e o Novo Testamento? A queda de Adão, a primeira rebelião, é restaurada pela obediência de Jesus, o último Adão. O que começou no jardim termina na cruz. Essa profecia plantou a semente da esperança que floresceria ao longo das Escrituras, revelando cada vez mais o plano de Deus para a redenção da humanidade. Fascinante, não é? A história do sacrifício de Isaque em Gênesis 22 é um dos momentos mais impactantes da Bíblia e carrega um profundo simbolismo que aponta diretamente para o sacrifício de Cristo. Abraão, obedecendo ao comando de Deus, leva seu único filho, Isaque, ao Monte Moriá, pronto para oferecê-lo como sacrifício. Agora, imagine o peso dessa decisão. Abraão, que esperou décadas pelo filho prometido, é chamado a devolvê-lo a Deus. Mas o que muitos não percebem à primeira vista é que essa história não é apenas sobre obediência, é uma clara prefiguração do que Deus faria mais tarde ao oferecer seu próprio filho. Observe como Deus provê um carneiro no último momento, poupando Isaque. Assim como Isaque foi poupado, Jesus, o Cordeiro de Deus, tomou nosso lugar no sacrifício final. Ambos os eventos estão profundamente interligados. Moriá, o local onde Isaque seria oferecido, acredita-se ser o mesmo lugar onde o templo seria construído mais tarde e próximo ao local onde Cristo seria crucificado. Esse paralelo nos ajuda a entender que o plano de Deus sempre esteve se desenrolando desde o início. Você já pensou em como Isaque carregou a lenha para o sacrifício, assim como Jesus carregou sua própria cruz? E mais, o fato de Isaque não resistir ao seu pai nos lembra da submissão de Cristo à vontade de Deus, o Pai. No jardim do Getsêmani, tudo aponta para o futuro sacrifício perfeito de Jesus, algo que já estava prefigurado desde Gênesis.
Essa história é um convite para reconhecer o padrão contínuo de redenção que percorre toda a Bíblia. No livro de Êxodo, encontramos uma das cenas mais icônicas da história de Israel e do cristianismo: a Páscoa. Esse evento não apenas libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, mas também prefigurou o sacrifício final de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Em Êxodo 12, Deus instrui Moisés e os israelitas a sacrificarem um cordeiro, perfeito, sem defeito, e a marcarem as portas de suas casas com o sangue do cordeiro. Esse ato garantia que a morte passaria por cima de suas casas, poupando-os da 10ª praga. Agora pense na profundidade dessa imagem. O sangue do cordeiro que salvou os primogênitos de Israel da morte é um símbolo claro de Jesus, que mais tarde seria o Cordeiro sem pecado, derramando seu sangue para nos salvar da morte eterna. Jesus, como o Cordeiro Pascal, foi oferecido sem defeito, perfeito e obediente. João Batista capturou brilhantemente essa conexão quando viu Jesus e declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. Essa declaração, feita séculos após o evento da Páscoa, conecta o passado com o futuro, revelando o verdadeiro significado por trás daquele primeiro sacrifício no Egito. O que é interessante aqui é que, assim como o sangue do Cordeiro Pascal foi aplicado para proteger as famílias, o sangue de Jesus cobre aqueles que creem, oferecendo proteção contra o julgamento de Deus. Esse paralelo é central para entender o plano de redenção e como Deus sempre usou símbolos físicos e eventos para apontar para realidades espirituais maiores. O que começou como um ato de libertação para Israel, culminou na libertação final oferecida a toda a humanidade por meio de Cristo. Não é incrível como tudo se conecta? No livro de Levítico, encontramos o papel central do sumo sacerdote e do sistema sacrificial, especialmente no dia da expiação. Levítico 16. Esse capítulo, aparentemente ritualístico, tem implicações profundas para nossa compreensão de Jesus Cristo e sua obra redentora. O sumo sacerdote, no dia da expiação, oferecia sacrifícios pelos pecados do povo de Israel, entrando no Santo dos Santos com o sangue de um animal, intercedendo por toda a nação. No entanto, como Hebreus nos lembra, esses sacrifícios eram temporários, apontando para algo muito maior e definitivo. Aqui vemos o primeiro vislumbre do papel de Jesus como o sumo sacerdote eterno. Diferente dos sacerdotes humanos, que precisavam oferecer sacrifícios repetidamente, Cristo ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Com seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos Celestial e fez a expiação final pelos pecados da humanidade. Em vez de um sacrifício animal, ele foi o sacrifício perfeito. Com isso, Jesus aboliu a necessidade de sacrifícios repetidos, cumprindo completamente o propósito da lei e dos rituais levíticos. Há algo extraordinário em perceber que o papel do sumo sacerdote em Levítico era apenas uma sombra do que estava por vir. Em Cristo, o sacrifício não foi feito em um altar terreno, mas diante do trono de Deus, oferecendo-nos redenção eterna. Esse entendimento muda a maneira como vemos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ao percebermos que Deus sempre esteve preparando um caminho completo de reconciliação para seu povo. A história da serpente de bronze levantada por Moisés. No deserto é um dos episódios mais simbólicos do Antigo Testamento, apontando diretamente para Jesus e seu sacrifício na cruz, Números 21, 8, 9. Depois que o povo de Israel se rebelou contra Deus no deserto, uma praga de serpentes venenosas foi enviada como punição. Quando o povo se arrependeu, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e levantá-la em uma estaca. Qualquer um que olhasse para a serpente seria curado e salvo da morte. Agora,
Esse evento pode parecer estranho à primeira vista, mas se olharmos mais de perto, veremos que ele prefigura perfeitamente o sacrifício de Cristo. Em João 3, 14 e 15, Jesus faz essa conexão explicitamente dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Assim como os israelitas no deserto só precisavam olhar para a serpente de bronze para serem curados, hoje só precisamos crer em Jesus, que foi levantado na cruz, para sermos salvos. O que é fascinante aqui é que a serpente, um símbolo de maldição e pecado, foi usada como um meio de salvação. Da mesma forma, Cristo, que não conheceu pecado, tornou-se pecado por nós, assumindo a maldição que era destinada a nós. Esse paralelo reforça a ideia de que a cruz, um instrumento cruel de execução, tornou-se o símbolo máximo da salvação para todos que creem. A simplicidade desse ato de fé, olhar para a cruz e crer, está no cerne do Evangelho. Os salmos, frequentemente vistos apenas como canções e poemas de louvor e lamentação, escondem algumas das profecias mais profundas e diretas sobre o Messias. 2 salmos, em particular, capturam momentos fundamentais da vida e missão de Jesus: o Salmo 22 e o Salmo 2. O Salmo 22 é famosamente conhecido como o Salmo da Cruz. Em seu primeiro versículo, vemos Jesus ecoando suas palavras na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Salmo 22, 1, Mateus 27, 46. Ao longo do Salmo, as descrições são notavelmente detalhadas em relação ao sofrimento que Jesus suportaria. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Salmo 22, 16. Uma clara referência à crucificação. O que é ainda mais impressionante é que esse salmo foi escrito centenas de anos antes que a crucificação fosse inventada como método de execução. Isso destaca o poder profético das Escrituras, apontando para eventos futuros com precisão. Você já considerou como essas palavras escritas pelo rei Davi faziam pouco sentido em seu próprio tempo, mas encontraram seu cumprimento completo na morte de Jesus? Por outro lado, o Salmo 2 fala da realeza de Cristo. Nesse salmo, o Messias é apresentado como o Filho de Deus, destinado a reinar sobre todas as nações. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua possessão. Salmo 2, 7 e 8. Essa profecia é cumprida em Jesus, que foi declarado Filho de Deus em seu batismo, Mateus 3,17, e a quem foi dada toda a autoridade. O contraste entre o sofrimento no Salmo 22 e a realeza no Salmo 2 nos dá uma imagem completa de quem Jesus é: o rei que sofre por seu povo e o redentor que reina eternamente. Isaías 53 é, sem dúvida, um dos capítulos mais impactantes e proféticos das Escrituras, descrevendo em detalhes a missão de Jesus como o servo sofredor. Aqui, o profeta Isaías, guiado por Deus, apresenta um retrato vívido do sofrimento e humilhação que o Messias suportaria muito antes de sua vinda ao mundo. Ele começa afirmando que o servo não seria alguém atraente aos olhos humanos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Isaías 53, 2. Essa passagem mostra que Jesus não veio para impressionar externamente, mas para cumprir um propósito muito mais profundo. O que se segue é uma descrição clara do sofrimento de Cristo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si carregou as nossas dores. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 4, 5. Jesus carregou o peso dos pecados da humanidade.
enfrentando dor e humilhação na cruz para nos redimir. Esse sacrifício não foi acidental ou simplesmente o resultado das circunstâncias políticas da época. Fazia parte do plano divino desde o início, como profetizado. Cada chicotada que ele sofreu, cada gota de sangue que derramou, foi prevista nessa poderosa profecia de Isaías. Quando lemos Isaías 53, torna-se evidente que o sofrimento de Jesus foi substitutivo. Ele sofreu em nosso lugar, assumindo a culpa e a punição que eram nossas. Jesus mesmo citou passagens dessa profecia, apontando para seu cumprimento em sua vida, morte e ressurreição. Assim, vemos que a vida de Jesus foi o cumprimento perfeito de tudo o que Deus havia revelado séculos antes por meio de Isaías. No livro de Daniel, encontramos uma das visões mais poderosas do Antigo Testamento, revelando o futuro domínio do Messias. Em Daniel 7, 13 e 14, o profeta descreve a visão de um ser celestial se aproximando do ancião de dias e recebendo poder e autoridade eternos. Essa figura é descrita como o Filho do Homem, um título que Jesus frequentemente adotou durante seu ministério. A visão é majestosa. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Essa profecia tem implicações enormes, pois aponta para a natureza divina e eterna do Messias. Quando Jesus se referiu a si mesmo como o Filho do Homem, ele estava conectando sua missão terrena à profecia de Daniel, deixando claro que ele era o rei prometido que reinaria sobre todas as nações. Esse título carrega tanto a ideia de humanidade quanto de realeza divina, e Jesus o usa para explicar seu papel como Salvador e Juiz. A visão de Daniel não fala apenas de um reino temporário, mas de um reinado que nunca terá fim. Isso significa que o plano de Deus para a humanidade é eterno e que Jesus, o Filho do Homem, terá domínio sobre tudo. O que é mais impressionante nessa passagem é que, desde os tempos antigos, Deus já havia revelado o destino final da história humana. E esse destino culmina na glorificação de Jesus como soberano governante sobre toda a criação. E você, já considerou como essa visão impacta sua compreensão do futuro? A profecia do nascimento virginal é uma das mais notáveis do Antigo Testamento e sua origem é encontrada em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa declaração, feita por Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, tornou-se um marco para identificar o Messias. Emanuel significa Deus conosco, e essa profecia não apenas revela a natureza divina do Messias, mas também a maneira extraordinária como ele entraria no mundo, nascido de uma virgem, algo sem precedentes na história humana. A conexão entre essa profecia e seu cumprimento no Novo Testamento é explícita. Em Mateus 1:23, o evangelista faz referência direta a Isaías 7,14, explicando que o nascimento de Jesus por meio de Maria foi o cumprimento literal dessa promessa divina. O nascimento virginal destaca a singularidade de Cristo. Ele não veio como mais um ser humano, mas como o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, sem a intervenção de um pai humano. Esse foi um sinal claro de que Jesus era diferente, o único capaz de reconciliar Deus e a humanidade. Esse aspecto sobrenatural do nascimento de Jesus aponta para seu propósito divino. Desde o início, Deus estava revelando ao mundo que Ele mesmo estaria conosco, habitando entre nós, por meio de seu Filho. Para os crentes,
Essa profecia reafirma a soberania de Deus e o cumprimento perfeito de suas promessas, mostrando que, desde Isaías até o Novo Testamento, Deus estava orquestrando o maior ato de redenção da história. O anúncio do nascimento de Jesus marca um dos momentos mais significativos e extraordinários das Escrituras. Em Lucas 1, 26, 38, vemos o anjo Gabriel sendo enviado por Deus à cidade de Nazaré para visitar uma jovem virgem chamada Maria. Ele traz a mensagem de que ela seria a mãe do Salvador, o Filho de Deus. As palavras de Gabriel foram: Eis que conceberás, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, 31, 33. O anúncio não foi apenas uma simples revelação, mas a confirmação da promessa messiânica que pairou sobre Israel por séculos. Naturalmente, Maria, surpresa, perguntou como isso poderia acontecer, já que ela era virgem. Gabriel então explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra. Esse detalhe é crucial, pois mais uma vez reforça a profecia de Isaías 7,14, sobre o nascimento virginal de Emanuel, Deus conosco. Esse momento também revela o caráter de Maria. Sua resposta ao anúncio é uma demonstração de fé e submissão à vontade de Deus. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1, 38. Embora Maria soubesse que sua vida mudaria drasticamente, ela confiou plenamente em Deus, tornando-se um poderoso exemplo de obediência e fé para todos os crentes. O anúncio do anjo Gabriel não foi apenas um evento isolado, mas o início do cumprimento de uma série de profecias e promessas que culminariam na chegada do Messias, Jesus Cristo, ao mundo. O nascimento de Jesus em Belém é o cumprimento direto da profecia encontrada em Miqueias 5:2, que diz: Mas tu, Belém Éfrata, pequena demais para estar entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, nos dias da eternidade. Esse evento não aconteceu por acaso, mas fazia parte do plano soberano de Deus. Em Lucas 2, 1, 7, vemos como tudo se desenrolou. Maria e José, obedecendo a um decreto de César, Augusto, que ordenava o censo de todo o Império Romano, viajaram de Nazaré para Belém, a cidade de Davi, onde Jesus deveria nascer. É interessante notar a simplicidade e a humildade com que o Rei dos Reis entrou no mundo. Jesus nasceu em um estábulo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Envolto em panos e deitado em uma manjedoura, o Filho de Deus, o tão esperado Messias, não entrou em palácios ou luxo, mas em condições extremamente modestas. Esse detalhe aparentemente simples revela muito sobre o caráter de Jesus e a maneira como o reino de Deus opera. Ele veio para os humildes, os pequenos, os esquecidos, um sinal claro de que sua missão seria radicalmente diferente do que muitos esperavam. O nascimento em Belém simboliza o início de uma nova era, onde Deus, na forma de um bebê, escolheu se aproximar de sua criação de uma maneira tangível. A chegada de Jesus marcou o cumprimento de múltiplas promessas e trouxe a presença viva de Deus à terra. Para aqueles que viviam na expectativa do Messias, esse evento confirmou que Deus estava de fato no controle da história. Após o nascimento de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Deus anunciou esse evento às pessoas mais humildes, os pastores que cuidavam de suas ovelhas durante a noite. Em Lucas 2, 8, 20, lemos que um anjo apareceu a esses pastores, proclamando: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador,
que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 10, 11. Imediatamente, uma multidão de anjos louvou a Deus, e os pastores foram a Belém para adorar o recém-nascido Jesus. A simplicidade dessa cena é tocante, pois revela que Deus escolheu anunciar o nascimento do Salvador, primeiro, àqueles que eram considerados socialmente insignificantes, mostrando que o Evangelho é para todos. Enquanto os pastores representavam os pobres e humildes de Israel, os magos que vieram do Oriente, mencionados em Mateus 2, 1 a 12, representavam o reconhecimento global de Jesus como Rei. Esses sábios, também conhecidos como magos, seguiram uma estrela que os levou diretamente a Jesus. Quando o encontraram, prostraram-se e o adoraram, oferecendo presentes de ouro, incenso e mirra. Cada presente tinha um significado profético. O ouro para reconhecer a realeza de Jesus, o incenso para representar sua divindade e a mirra, um perfume usado em sepultamentos, antecipando sua morte sacrificial. Essa adoração combinada, tanto dos pastores quanto dos magos, mostra que Jesus veio para todos, desde os humildes até os sábios e poderosos. Tanto os pastores judeus quanto os magos gentios reconheceram que estavam na presença do Rei dos Reis, e sua reação foi a mesma: adoração. Essa história não é apenas um relato de um evento antigo, mas um convite contínuo para que todos reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, independentemente de sua origem ou status. Pouco depois do nascimento de Jesus, o perigo se aproximou rapidamente. Em Mateus 2, 13 e 18, encontramos um momento de tensão e fuga. Herodes, o rei da Judéia, ao saber dos magos sobre o nascimento do rei dos judeus, sentiu-se ameaçado em seu poder e ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores. Esse ato brutal ficou conhecido como o Massacre dos Inocentes. No entanto, antes que o decreto fosse executado, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, avisando: "Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo." Mateus 2, 13. A fuga para o Egito não foi apenas um ato de sobrevivência, mas também o cumprimento de outra profecia. Do Egito chamei o meu filho, Oséias 11, 1. Esse evento reforça como Deus estava constantemente protegendo o plano de redenção e guiando cada passo da vida de Jesus, mesmo em meio ao caos e à violência. Para muitos, essa jornada ao Egito pode parecer um pequeno detalhe na narrativa, mas carrega um profundo simbolismo. O Egito, uma vez um lugar de opressão para o povo de Israel, agora se tornou um refúgio temporário para o Salvador do mundo. Isso nos lembra que, mesmo em circunstâncias adversas, Deus está sempre no controle, guiando seus planos com precisão divina. A crueldade de Herodes e o sofrimento causado pelo massacre dos inocentes também nos lembram da realidade do mal no mundo e da necessidade de redenção. Enquanto Herodes buscava destruir a esperança que surgia, Deus mais uma vez estava à frente, garantindo a preservação de Jesus, que traria a verdadeira salvação para todas as pessoas. O batismo de Jesus é um momento profundamente simbólico e significativo na narrativa bíblica. Em Mateus 3, 13 e 17, vemos Jesus se aproximando de João Batista, que estava batizando no Rio Jordão. João, ao ver Jesus, inicialmente hesita, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Mateus 3,14. João, sendo o profeta que preparou o caminho para o Messias, reconheceu que não era digno de batizar Jesus, o Cordeiro de Deus. No entanto, Jesus responde: "Deixa assim por enquanto, convém que façamos isso para cumprir toda a justiça." Mateus 3,15. Com essa resposta, Jesus não estava sendo batizado porque precisava de arrependimento, mas para demonstrar sua plena
identificação com a humanidade e sua submissão à vontade de Deus. O ato de Jesus entrar nas águas do batismo marca o início de seu ministério público e simboliza a inauguração de uma nova era. Enquanto ele era batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz dos céus declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Mateus 3,17. Esse momento é uma revelação da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo e a voz do Pai confirmando sua aprovação. É uma poderosa confirmação de que Jesus é o Filho de Deus, escolhido para cumprir o plano de redenção. Além disso, o batismo de Jesus serve como um exemplo para todos os crentes. Embora ele fosse sem pecado, ele se submeteu ao batismo como um ato de obediência e consagração, mostrando que aqueles que o seguem devem fazer o mesmo. O batismo é uma declaração pública de fé e identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Por meio desse ato, Jesus inaugurou uma nova fase em sua missão, uma que transformaria o mundo para sempre. Imediatamente após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para enfrentar um tempo de provação. Por 40 dias e 40 noites, ele jejuou, e ao final desse período, foi tentado por Satanás. Esse evento é crucial porque mostra o contraste entre a obediência de Jesus e a desobediência de Adão no Jardim do Éden. Assim como Adão foi tentado, mas falhou, Jesus enfrentou tentações ainda mais intensas e emergiu vitorioso, confirmando que ele é o Messias prometido. A primeira tentação que Satanás apresentou foi direcionada à fome de Jesus. "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Mas Jesus, citando as Escrituras, respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4,4. Deuteronômio 8,3. Essa resposta revela a confiança de Jesus em Deus e sua submissão à vontade divina, mesmo em momentos de extrema necessidade. Ele mostrou que sua missão não seria cumprida por meio de demonstrações de poder, mas por meio de uma dependência completa e obediência ao Pai. Na segunda tentação, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e tentou manipulá-lo, a testar o poder de Deus, dizendo: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Mateus 4,6, Salmo 91, 11, 12. Mais uma vez, Jesus resistiu, citando: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Mateus 4,7. Essa tentação visava distorcer as promessas de Deus para fazer Jesus agir por vaidade. Mas ele reafirmou a necessidade de confiar e não testar a fidelidade divina. A terceira e última tentação foi uma oferta de poder e glória mundanos. Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e ofereceu dar-lhe tudo se ele se prostrasse e o adorasse. A resposta de Jesus foi firme: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Mateus 4,10, Deuteronômio 6,13. Jesus rejeitou completamente o caminho da glória terrena e escolheu o caminho da obediência a Deus, culminando na cruz, onde ele estabeleceria o verdadeiro reino. As tentações do deserto nos ensinam muito sobre como devemos enfrentar as provações da vida com as Escrituras, a obediência a Deus e a rejeição aos atalhos fáceis oferecidos pelo mundo. Esse episódio não foi apenas uma demonstração da força de Jesus, mas um modelo para todos os crentes. Após superar as tentações no deserto, Jesus começou seu ministério público com uma mensagem clara e poderosa: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Mateus 4,17.
Esse foi o ponto de partida para tudo o que ele faria durante seus 3 anos de ministério. O chamado ao arrependimento foi um convite a uma mudança radical de vida e de pensamento, um afastamento do pecado e uma preparação para a vinda do reino de Deus. Com essa declaração, Jesus estabeleceu o tom de sua missão de trazer restauração espiritual e redenção à humanidade. O reino de Deus sobre o qual Jesus falava não era apenas um conceito abstrato ou uma realidade celestial futura. Ele estava inaugurando uma nova era, onde o reinado de Deus começava a se manifestar na terra. Por meio de suas palavras, ações e principalmente de sua presença, seus ensinamentos, milagres e atos desdobrariam essa realidade. O chamado de Jesus ao arrependimento não foi apenas um apelo moral, mas um convite para entrar em uma nova aliança com Deus, onde os valores do reino, como justiça, misericórdia e amor, seriam a base da vida. À medida que Jesus começou a pregar, ele também desafiou as expectativas da época. Muitos esperavam um Messias político ou militar, mas ele veio trazer um reino espiritual, onde os verdadeiros inimigos a serem derrotados eram o pecado e a morte. Esse é um ponto de virada. Jesus está anunciando que o tempo das promessas de Deus está sendo cumprido, e a resposta que ele espera é o arrependimento sincero e a fé. À medida que Jesus iniciava seu ministério público, ele sabia que não faria isso sozinho. Em Mateus 4:18-22, vemos Jesus chamando seus primeiros discípulos, homens comuns, pescadores de profissão, que ele transformaria em pescadores de homens. Jesus encontra Simão, também conhecido como Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando suas redes ao mar, e simplesmente diz: "Venham após mim, e eu os farei pescadores de homens." Mateus 4:19. Imediatamente, eles deixaram suas redes e seguiram Jesus. Pouco depois, ele estende o mesmo convite a outros 2 irmãos, Tiago e João, que estavam em um barco com seu pai, preparando suas redes. Eles também deixaram tudo para segui-lo. Essa cena pode parecer simples, mas carrega um tremendo peso em termos de significado. Primeiro, o fato de Jesus chamar pescadores mostra que ele não escolheu os educados ou poderosos da sociedade para serem seus seguidores mais próximos. Ele escolheu pessoas comuns, com vidas simples, para serem a base de sua missão. Essa escolha destaca que o chamado de Deus é para todos, independentemente de posição ou conhecimento. Ao responder imediatamente ao chamado de Jesus, esses homens demonstraram uma fé notável, deixando para trás seus meios de subsistência e suas vidas, comuns para seguir o Mestre. Além disso, o convite de Jesus para serem pescadores de homens indicava que eles não apenas o seguiriam, mas teriam um papel ativo em compartilhar as boas novas e transformar a vida dos outros. O ato de largar suas redes simboliza o abandono de uma vida focada em interesses próprios em favor de uma vida dedicada ao reino de Deus. O chamado de Pedro, André, Tiago e João ecoa até hoje, pois todo cristão é, de alguma forma, convidado a pescar almas para Cristo. O primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná da Galileia, marca um momento significativo no início de seu ministério público. Em João 2:11, esse evento ocorre durante um casamento onde Jesus, sua mãe Maria e seus discípulos estavam presentes. Durante a celebração, o vinho acabou, algo que teria sido um grande constrangimento para os anfitriões. Maria, reconhecendo a capacidade de Jesus, se aproximou dele e disse: "Eles não têm mais vinho." João 2:3, implicando que Jesus deveria intervir. Inicialmente, Jesus respondeu que sua hora ainda não havia chegado, mas por obediência e compaixão, ele decidiu agir. Jesus então instruiu os serventes a encher 6 talhas de pedra, usadas para a purificação.
cerimonial judaica, com água. Essas talhas tinham capacidade para uma grande quantidade de água, entre 80 e 120 litros cada. Depois que a água foi tirada, ela havia se transformado milagrosamente no melhor vinho. Tão surpreendente que o mestre Sala exclamou: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas você guardou o melhor até agora." João 2:10. Esse milagre, além de demonstrar o poder sobrenatural de Jesus, também carrega um rico simbolismo. O ato de transformar água em vinho pode ser visto como um prenúncio da transformação espiritual que Jesus traria. O uso das talhas de purificação é particularmente simbólico, pois elas representavam o sistema judaico de purificação cerimonial. Ao transformar essa água, Jesus estava sinalizando uma mudança. A antiga ordem estava sendo substituída por algo novo e melhor, assim como o novo vinho que ele forneceu. João conclui afirmando que esse foi o primeiro dos sinais de Jesus e revelou sua glória, e seus discípulos creram nele. A partir desse momento, sua identidade divina começou a ser revelada mais claramente a seus seguidores. O Sermão da Montanha é uma das passagens mais significativas e conhecidas do Novo Testamento, onde Jesus estabelece os princípios fundamentais do reino de Deus. Em Mateus 5:7, ele se dirige a uma grande multidão e apresenta ensinamentos que revolucionam as expectativas religiosas e culturais da época. Jesus começa com as bem-aventuranças, proclamando bênçãos sobre aqueles que, segundo os padrões mundiais, poderiam ser considerados fracos ou desfavorecidos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. É apenas uma das declarações que subvertem a lógica convencional, mostrando que os valores do reino de Deus são radicalmente diferentes dos valores terrenos. Além das bem-aventuranças, Jesus aborda uma série de temas morais e espirituais. Ele desafia o entendimento tradicional da lei judaica ao declarar: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Mateus 5:17. Em vez de simplesmente abolir a lei, ele a aprofunda, levando seus ouvintes a entender que a justiça de Deus não envolve apenas ações externas, mas também o coração. Ele ensina sobre questões como perdão, amor ao próximo, pureza de coração, oração e até como lidar com inimigos. Um dos aspectos mais radicais do Sermão da Montanha é o chamado de Jesus para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, algo completamente contrário à lógica humana de vingança e retaliação. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5:44. Jesus também fala da importância de não julgar os outros, praticar a misericórdia e buscar constantemente uma vida de oração íntima e verdadeira com Deus. O Sermão da Montanha é a essência do ensino de Jesus, revelando o coração de Deus pela humanidade e estabelecendo as bases da ética cristã. Cada um dos ensinamentos expostos aqui nos desafia até hoje, chamando-nos a uma vida de santidade, humildade e amor que reflita os valores do reino que Cristo veio estabelecer. As parábolas de Jesus são uma parte essencial de seus ensinamentos, usadas para revelar verdades profundas sobre o reino de Deus de uma maneira acessível e memorável. Em Mateus 13, Jesus apresenta uma série de parábolas que, embora simples em aparência, carregam significados espirituais profundos. Ele usa imagens cotidianas, como a agricultura, para ensinar verdades eternas. Uma das mais conhecidas é a parábola do semeador, onde ele fala de diferentes tipos de solo, representando várias respostas humanas à palavra de Deus. Um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Outra caiu entre espinhos. Outra ainda caiu em boa terra. Mateus 13:3-8.
A semente que cai em boa terra e cresce representa corações receptivos à palavra de Deus, enquanto os outros solos representam corações endurecidos ou distraídos. O valor das parábolas está em sua capacidade de tanto ocultar quanto revelar verdades para aqueles que estão espiritualmente abertos. As parábolas ofereciam revelações profundas sobre a natureza do reino dos céus, mas para aqueles cujos corações estavam endurecidos, as histórias permaneciam enigmáticas. Jesus explicou aos discípulos: "A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não." Mateus 13, 11. Assim, ele usou parábolas como uma maneira de distinguir entre aqueles que genuinamente buscavam a verdade e aqueles que ouviam superficialmente. Outras parábolas importantes em Mateus 13 incluem a parábola do joio, que fala do juízo final, e a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, destacando o valor do reino pelo qual vale a pena sacrificar tudo. As parábolas continuam a desafiar e inspirar os crentes até hoje, convidando cada ouvinte a refletir sobre o estado de seu coração e sua resposta ao chamado de Deus. Os milagres de Jesus desempenham um papel central em seu ministério, revelando não apenas seu poder divino, mas também sua compaixão e missão redentora. Em Mateus 8 e Marcos 5, somos apresentados a uma série de milagres que demonstram a autoridade de Jesus sobre a natureza, as doenças e até a morte. Um dos primeiros milagres descritos é a cura de um leproso. A lepra, uma doença temida e isolante, era vista como um símbolo do pecado e da impureza. Quando o leproso se aproximou de Jesus, ele não apenas o curou com uma palavra, mas também o tocou. Um ato profundo de compaixão, considerando que, de acordo com a lei, os leprosos eram intocáveis. Mateus 8:1-4. Em Marcos 5, vemos um dos milagres mais impactantes, onde Jesus ressuscita a filha de Jairo. Antes disso, a caminho da casa de Jairo, Jesus cura uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Essa mulher, marginalizada pela sociedade devido à sua condição, toca a borda do manto de Jesus e é instantaneamente curada. Jesus percebe sua fé e declara: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Marcos 5:34. Essa cura não foi apenas uma restauração física, mas também espiritual e social. A autoridade de Jesus se manifestou de muitas maneiras. Ele acalmou tempestades, expulsou demônios, curou os enfermos e ressuscitou os mortos. Cada milagre não foi apenas um ato de poder, mas também uma demonstração do reino de Deus irrompendo no mundo. Jesus estava de fato restaurando tudo o que havia sido quebrado pelo pecado. Os milagres servem como um lembrete de que para Deus nada é impossível e que Ele está sempre disposto a restaurar o que foi perdido. A confissão de Pedro, registrada em Mateus 16, 13, 20, é um momento crucial na narrativa do Evangelho, onde, pela primeira vez, um dos discípulos reconhece plenamente a identidade de Jesus como o Messias. Enquanto Jesus e seus discípulos estavam na região de Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta crucial: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Mateus 16, 13. Os discípulos responderam com várias opiniões que circulavam entre o povo. Alguns diziam que ele era João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. No entanto, Jesus queria saber o que seus próprios seguidores pensavam. Então, ele perguntou diretamente: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Mateus 16, 15. Foi nesse momento que Simão Pedro, em uma poderosa declaração de fé, respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 16, 16. Essa confissão é um ponto de virada. Jesus, então, abençoa Pedro,
dizendo que essa revelação não veio da carne nem do sangue, mas do Pai que está nos céus. Além disso, Jesus faz uma declaração ainda mais significativa. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Embora a interpretação dessa pedra tenha sido debatida ao longo da história da igreja, muitos veem esse momento como o início do papel especial de Pedro no desenvolvimento da igreja primitiva. Aqui, Jesus também promete a Pedro as chaves do reino dos céus, dando-lhe autoridade espiritual, uma responsabilidade que ressoaria no futuro papel de Pedro como líder da igreja primitiva. A confissão e o reconhecimento de Pedro de Jesus como o Filho de Deus são centrais para a fé cristã. Foi um momento de revelação e afirmação que preparou o caminho para o futuro ministério dos discípulos, fortalecidos por essa verdade. A transfiguração de Jesus é um dos momentos mais gloriosos de seu ministério terreno, onde sua verdadeira natureza divina é revelada a alguns de seus discípulos mais próximos. Em Mateus 17:1-9, Jesus leva Pedro, Tiago e João a um alto monte, e lá algo extraordinário acontece. Mateus descreve: ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus 17:2. Naquele momento, a glória de Jesus, que havia sido velada durante seu ministério terreno, se manifestou em uma luz brilhante, dando aos discípulos um vislumbre de sua divindade. Além disso, dois grandes profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, aparecem e começam a conversar com Jesus. Moisés representa a lei e Elias, os profetas. Ambos agora se encontram com aquele que veio cumprir tudo o que a lei e os profetas apontavam. Esse encontro simboliza que Jesus é o cumprimento da revelação de Deus. Pedro, sem entender completamente a magnitude do momento, sugere construir 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. No entanto, enquanto Pedro ainda falava, uma voz do céu o interrompeu. Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Mateus 17:5. Essa é a mesma declaração divina dada no batismo de Jesus, mas agora feita diante dos discípulos, reafirmando a identidade divina de Jesus e seu papel central no plano de Deus. A experiência foi tão poderosa que os discípulos caíram com o rosto em terra, aterrorizados. Mas em sua compaixão habitual, Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Mateus 17:7. Quando eles olharam para cima, Moisés e Elias haviam desaparecido, e Jesus estava sozinho. Com eles, em sua forma humana comum. Mais uma vez, a transfiguração não foi apenas uma experiência mística, mas uma clara revelação de que Jesus é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, o Filho de Deus que cumpre todas as promessas. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, descrita em Mateus 21:1-11, marca o início da semana que culminaria em sua crucificação e ressurreição. Esse evento, frequentemente lembrado como Domingo de Ramos, está repleto de simbolismo e cumprimento de profecias. À medida que Jesus se aproximava de Jerusalém, ele instruiu 2 de seus discípulos a buscar um jumento, dizendo-lhes que o encontrariam amarrado e que deveriam trazê-lo. Jesus montaria esse jumento ao entrar na cidade, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Diga à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mateus 21:5. A escolha de um jumento para sua entrada foi altamente significativa. Enquanto reis e conquistadores normalmente montavam cavalos poderosos, símbolos de força e guerra, Jesus, o Rei dos Reis, escolheu um jumento, simbolizando que ele veio em paz e humildade.
Esse era um Messias diferente do que muitos judeus esperavam. Eles aguardavam um libertador político que os libertaria do domínio romano. Mas Jesus estava prestes a inaugurar um reino muito mais profundo e espiritual. À medida que ele avançava em direção a Jerusalém, uma grande multidão se reuniu, espalhando seus mantos no caminho e cortando ramos de árvores, clamando: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Mateus 21, 9. Hosana era um clamor por salvação e um reconhecimento de Jesus como o Messias prometido. Ao entrar na cidade, a comoção foi tão grande que toda a cidade ficou alvoroçada. Mateus 21, 10. Essa aclamação pública mostrou que, pelo menos, naquele momento, muitos estavam dispostos a receber Jesus como o Messias. No entanto, como sabemos, esse louvor inicial rapidamente se transformaria em rejeição. A entrada triunfal preparou o cenário para os eventos que se seguiriam, onde o mesmo Jesus que foi aclamado como rei seria traído, julgado e crucificado. A última ceia é um dos momentos mais significativos do ministério de Jesus, pois foi ali que ele instituiu a ceia do Senhor, um rito que se tornaria central para a vida da igreja cristã. Em Lucas 22, 7 e 20, vemos Jesus reunido com seus discípulos para celebrar a Páscoa, uma festa judaica que comemora a libertação de Israel do Egito. No entanto, Jesus usou essa refeição para introduzir uma nova aliança entre Deus e seu povo. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Então, Jesus tomou o cálice de vinho e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22, 20. Essas palavras simples, mas profundas, apontavam diretamente para o iminente sacrifício de Jesus na cruz. O pão simbolizava seu corpo, que seria partido pelos pecados da humanidade, e o vinho representava seu sangue, que seria derramado para selar a nova aliança. A ceia do Senhor não apenas marcou o fim do ministério terreno de Jesus, mas também o início de um novo relacionamento entre Deus e os crentes, baseado no sacrifício de Cristo. É por isso que, até hoje, a Eucaristia, ou comunhão, permanece um momento sagrado onde os cristãos se lembram do que Jesus fez por eles e renovam sua aliança com Deus. A última ceia também foi um momento de profunda intimidade e ensino. Jesus sabia que seu tempo era curto e queria preparar seus discípulos para o que estava por vir. O ambiente era solene, pois Jesus já havia revelado que seria traído. No entanto, a promessa da nova aliança também trouxe esperança, significando que a obra de redenção estava prestes a ser completada. A traição de Judas Iscariotes é um dos eventos mais dolorosos e trágicos na história do ministério de Jesus. Em Mateus 26, 14 e 16, vemos Judas, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, se aproximar dos chefes dos sacerdotes e perguntar: O que me darão se eu o entregar a vocês? Mateus 26, 15. Os líderes religiosos, que há muito planejavam prender Jesus, viram em Judas a oportunidade perfeita. Em troca de 30 moedas de prata, o preço pago por um escravo naquela época, Judas concordou em trair seu mestre, entregando-o às autoridades. O valor simbólico das 30 moedas de prata ecoa a profecia de Zacarias 11, 12, 13, onde esse exato preço é mencionado. Além do simbolismo, esse ato de traição carrega uma profunda dor emocional. Judas, alguém que havia caminhado ao lado de Jesus, testemunhado seus milagres e ouvido seus ensinamentos, escolheu traí-lo. A parte mais chocante é que essa traição ocorreu no contexto de uma amizade próxima e de confiança construída ao longo de 3 anos. Apesar de saber o que estava por vir, Jesus nunca tratou Judas com frieza ou desconfiança.
Ele até o advertiu durante a última ceia, dizendo que aquele que o trairia estava entre eles. No entanto, Judas, cego por suas intenções, levou adiante seu plano. Essa traição nos faz refletir sobre a complexidade do coração humano e como o pecado pode corromper até mesmo aqueles mais próximos da verdade. A oração de Jesus no Jardim do Getsêmani, pouco antes de sua prisão, é um dos momentos mais intensos e reveladores de sua humanidade e submissão à vontade de Deus. Em Mateus 26, 36, 46, vemos Jesus se retirar com seus discípulos para orar, plenamente consciente de que o momento de sua traição e crucificação estava próximo. Ele pede aos discípulos que vigiem, mas leva consigo Pedro, Tiago e João para um lugar mais isolado, onde expressa sua angústia. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, 38. O fardo emocional e espiritual que Jesus carrega nesse momento é imensurável. Ele, o Filho de Deus, está prestes a carregar o peso dos pecados do mundo. Em sua oração, Jesus se ajoelha e clama ao Pai: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Esse versículo revela a completa submissão de Jesus à vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento iminente. O cálice a que Jesus se refere simboliza a ira e o julgamento de Deus que ele, inocente, estava prestes a suportar por toda a humanidade. Esse momento também mostra a verdadeira humanidade de Jesus, pois, em sua angústia, ele pede para ser poupado do sofrimento, mas está comprometido em cumprir a vontade do Pai. Durante esse tempo de oração, os discípulos, incapazes de compreender a gravidade da situação, repetidamente adormecem. Jesus, com paciência, os acorda dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Isso não apenas destaca a fraqueza humana, mas também reforça a necessidade de vigilância e oração em tempos de provação. No final, Jesus se levanta resoluto e diz aos discípulos: a hora chegou e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Mateus 26, 45. Após a oração no Getsêmani, Jesus se levanta, sabendo que o momento de sua prisão havia chegado. Em Mateus 26, 47 e 56, Judas Iscariotes, um dos 12, se aproxima, trazendo consigo uma grande multidão armada com espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O sinal da traição foi um beijo, tornando o ato ainda mais doloroso. Judas havia combinado esse sinal para identificar Jesus àqueles que o prenderiam. Ao se aproximar, Judas diz: salve, mestre, e o beija. Apesar da iminente traição, Jesus não reage com raiva. Em vez disso, ele responde a Judas com as palavras: amigo, faça o que veio fazer. Mateus 26, 50, mostrando misericórdia mesmo no momento da traição. Quando os guardas se movem para prender Jesus, um dos discípulos identificado em outro, Evangelho como Pedro, impulsivamente saca sua espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus imediatamente repreende seu discípulo e cura a orelha do homem, dizendo: guarde a espada, pois todos os que pegam a espada pela espada morrerão. Mateus 26, 52. Com essa ação, Jesus deixa claro que seu reino não seria estabelecido pela força, mas pelo cumprimento da vontade de Deus. Jesus, então, dirige uma poderosa pergunta àqueles que vieram prendê-lo: estou eu liderando uma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas para me prender? Mateus 26, 55. Ele lembra a eles que havia ensinado diariamente no templo, mas eles não o prenderam então. Isso revela a hipocrisia e a covardia daqueles que o prendiam sob o manto da escuridão.
No entanto, em meio a tudo isso, Jesus deixa claro que esses eventos estavam acontecendo para cumprir as Escrituras. Ele não era um prisioneiro das circunstâncias, mas estava cumprindo o plano soberano de Deus para a salvação da humanidade. Após ser preso, Jesus é levado primeiro ao sumo sacerdote Caifás, onde enfrenta um julgamento irregular e injusto. Em Mateus 26, 57 e 68, o Sinédrio, composto por líderes religiosos, estava determinado a condená-lo. Eles buscaram falsas testemunhas para acusá-lo, mas nada sólido foi encontrado. No entanto, quando Jesus permaneceu em silêncio diante das acusações, Caifás o pressionou. Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26, 63. Foi nesse momento que Jesus respondeu diretamente: Tu o disseste. Entretanto, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Com essa declaração, Jesus afirmou sua identidade divina. E o sumo sacerdote, indignado, rasgou suas vestes e declarou que Jesus havia blasfemado. O Sinédrio rapidamente concluiu que Jesus era digno de morte. No entanto, como o poder de execução estava nas mãos dos romanos, Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano, para receber a sentença final. Em João 18, 28 e 40, vemos o diálogo entre Pilatos e Jesus. Pilatos, inicialmente confuso sobre a acusação, pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus. Jesus responde explicando que seu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Embora Pilatos não encontre culpa em Jesus, ele se sente pressionado pelos líderes judeus e pela multidão que exige sua crucificação. Relutantemente, Pilatos oferece ao povo a escolha entre soltar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. Inexplicavelmente, a multidão escolhe soltar Barrabás, e Jesus é entregue para ser crucificado. Nesse momento, o sistema legal romano, geralmente admirado por sua ordem e justiça, é manipulado para condenar o inocente, cumprindo assim as Escrituras. A crucificação de Jesus é o ápice de sua missão redentora, onde o Filho de Deus, sem pecado, deu sua vida pela humanidade. Em Mateus 27, 27 e 50, a narrativa começa com Jesus sendo entregue aos soldados romanos que o levam para ser zombado e torturado. Eles colocam um manto escarlate nele, colocam uma coroa de espinhos em sua cabeça e o zombam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Mateus 27, 29. Essa coroa, feita de espinhos dolorosos, simboliza a rejeição do mundo a Jesus como rei, ao mesmo tempo em que revela a ironia divina. O verdadeiro rei, o Messias, estava sendo coroado não com ouro, mas com sofrimento. Após ser brutalmente açoitado e humilhado, Jesus é levado ao Gólgota, o local da execução. Lá, ele é pregado na cruz entre dois ladrões. Mesmo em sua dor, Jesus continua a mostrar amor e compaixão. Ele intercede por aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Suas palavras são um testemunho de sua missão de perdoar e salvar, mesmo enquanto sofria uma morte injusta e cruel. À medida que as horas passam, a agonia de Jesus se aprofunda. Às 3 horas da tarde, ele clama em alta voz: Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46, ecoando o Salmo 22, que profetiza a aflição do Messias. Esse clamor não é de desespero, mas uma revelação da profundidade do sacrifício de Jesus, enquanto ele carregava os pecados de toda a humanidade, experimentando a separação de Deus que o pecado causa. Finalmente, após horas de dor, Jesus
entrega seu espírito ao Pai, dizendo: está consumado. João 19:30. Essas palavras marcaram a conclusão de sua obra redentora na cruz. Ele havia cumprido tudo o que era necessário para reconciliar a humanidade com Deus. A crucificação, que parecia ser o fim da história de Jesus, foi na verdade o início da vitória. Sua morte abriu o caminho para a salvação e trouxe um novo entendimento do poder sacrificial do amor de Deus. Durante as horas em que Jesus, pendurado na cruz, ele proferiu 7 declarações conhecidas como as 7 palavras da cruz, cada uma carregada de profundo significado. Essas palavras não foram apenas expressões de dor, mas revelações de sua missão, seu amor e a natureza de Deus. A primeira delas é um pedido de perdão por seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Mesmo no auge do sofrimento, Jesus demonstrou graça e misericórdia, oferecendo perdão àqueles que o crucificavam, mostrando o verdadeiro propósito de sua vinda: reconciliar a humanidade com Deus. A segunda declaração é dirigida a um dos ladrões crucificados ao seu lado, que expressa fé em Jesus. A resposta de Jesus é cheia de esperança. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Aqui vemos que mesmo no último momento da vida de alguém, o arrependimento e a fé podem garantir a salvação. Jesus, mesmo em sofrimento, estendeu a mão da graça. A terceira declaração é um gesto de cuidado e responsabilidade. Jesus, olhando para Maria, sua mãe, e João, o discípulo amado, diz: mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo: eis aí tua mãe. João 19:26-27. Com isso, ele garantiu que sua mãe seria cuidada após sua morte, demonstrando sua preocupação amorosa, mesmo pelas necessidades mais pessoais. À medida que Jesus se aproximava do fim, ele expressou o imenso fardo que carregava. Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46, citando o Salmo 22 e refletindo o sentimento de abandono que ele experimentou ao carregar os pecados do mundo. Então, em sua humanidade, ele disse: tenho sede. João 19:28, cumprindo as Escrituras e revelando o intenso sofrimento físico que ele estava suportando. Finalmente, Jesus declarou: está consumado. João 19:30, significando a conclusão de sua missão redentora. A dívida estava paga, o plano de salvação estava completo. Por último, ele entregou seu espírito ao Pai com confiança. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Com essas palavras, Jesus completou seu sacrifício voluntário, tendo realizado tudo o que era necessário para reconciliar a humanidade com Deus. A morte de Jesus foi um momento cataclísmico que abalou não apenas seus seguidores, mas todo o cosmos. Em Mateus 27:50-51, após Jesus clamar em alta voz e entregar seu espírito, algo extraordinário aconteceu. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu do templo era uma cortina maciça que separava o Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo, onde a presença de Deus habitava, do resto do templo. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, o rasgo do véu, de alto a baixo, simboliza algo profundamente poderoso. O acesso a Deus, que antes era restrito e mediado por sacrifícios e sacerdotes, agora estava completamente aberto por meio do sacrifício de Jesus. O que havia sido separado pela lei foi reconciliado pela graça. Não havia mais barreiras entre Deus e a humanidade. Por meio de sua morte, Jesus se tornou o sumo sacerdote eterno, que agora intercede diretamente por nós, diante do Pai. Hebreus 4:14-16.
Além disso, o tremor da terra e o rompimento das rochas significaram que a morte de Jesus não foi um evento comum. Toda a criação reagiu à morte do Filho de Deus. Esse momento marca o fim de uma era e o início de uma nova aliança. Os sacrifícios de animais não eram mais necessários, pois o Cordeiro de Deus havia sido oferecido uma vez por todas. O véu rasgado é um convite para que a humanidade se aproxime de Deus com confiança, sabendo que por meio de Cristo o caminho está aberto. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um túmulo pertencente a José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus. Em Mateus 27, 57 e 61, vemos José, um homem rico e membro do Sinédrio, tomar a iniciativa de se aproximar de Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Pilatos concedeu a permissão e José envolveu o corpo de Jesus em um lençol limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo, escavado na rocha. Esse sepultamento é significativo por várias razões, tanto proféticas quanto simbólicas. Primeiro, o ato de José cumpre a profecia de Isaías 53:9, que afirma que o Messias seria sepultado com os ricos. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. O fato de Jesus, um homem de origens humildes, ser sepultado em um túmulo reservado para os ricos, destaca o cumprimento das profecias messiânicas até os detalhes mais específicos. Além disso, o túmulo onde Jesus foi colocado foi selado com uma grande pedra, e as mulheres que o seguiam, como Maria Madalena e a outra Maria, observavam de longe. Sua presença revela a profunda devoção que tinham por Jesus, mesmo após sua morte. Essas mulheres se tornariam as primeiras testemunhas de sua ressurreição, o que também ressalta o importante papel que as mulheres desempenharam no ministério de Jesus e na igreja primitiva. O sepultamento de Jesus foi um evento solene, mas, para seus seguidores, parecia o fim de toda esperança. O Messias estava morto, seu corpo selado em um túmulo. No entanto, esse túmulo seria temporário, pois algo muito maior estava prestes a acontecer. A ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã, pois representa o momento em que o poder de Deus venceu a morte, trazendo a promessa da vida eterna para a humanidade. Em Mateus 28, 1-10, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus. No entanto, quando chegaram, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. De repente, um anjo do Senhor apareceu a elas, com uma aparência como um relâmpago e vestes brancas como a neve. Os guardas encarregados de vigiar o túmulo ficaram tão aterrorizados que tremeram e ficaram como mortos. O anjo entregou uma mensagem que mudaria o curso da história. Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Mateus 28, 5, 6. Com essas palavras, o anjo anunciou que Jesus havia derrotado a morte, exatamente como ele havia predito durante seu ministério. A ressurreição foi a prova definitiva de sua divindade e o cumprimento das Escrituras. Após receber essa gloriosa notícia, as mulheres foram instruídas a ir rapidamente e contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. No caminho, elas encontraram o próprio Jesus, que as saudou e disse: "Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Mateus 28, 10. A aparição pessoal de Jesus às mulheres é profundamente significativa. Ele escolheu se revelar a elas primeiro, demonstrando mais uma vez o valor que o reino de Deus dá a todas as pessoas, independentemente de seu status social. A ressurreição não foi apenas o fim de uma história de sofrimento, mas o início de uma nova era de esperança. Jesus venceu a morte e, por meio de sua ressurreição, oferece vida eterna a todos que creem nele.
Esse momento é o fundamento da fé cristã e é celebrado hoje como a garantia de que, assim como ele ressuscitou, todos que creem também experimentarão a vida após a morte. Após a ressurreição, Jesus não deixou apenas um túmulo vazio. Ele apareceu a várias pessoas, confirmando que estava verdadeiramente vivo. As aparições de Jesus ressuscitado são detalhadas em Lucas 24 e João 20, e cada uma delas carrega um profundo significado para a fé cristã. Em Lucas 24, duas dessas aparições se destacam. A primeira ocorre no caminho de Emaús, quando Jesus encontra dois discípulos que não o reconhecem. Inicialmente, eles estavam discutindo os eventos recentes, e Jesus, sem revelar sua identidade, começa a explicar-lhes as Escrituras que falavam sobre o Messias. Foi somente depois que ele partiu o pão com eles durante uma refeição que seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Naquele momento, Jesus desapareceu de sua vista, mas a revelação já havia sido feita. Essa aparição no caminho de Emaús nos mostra que Jesus continua a caminhar conosco, mesmo quando não o reconhecemos imediatamente. Ele nos encontra em nossas dúvidas e se revela de maneiras surpreendentes, especialmente por meio da palavra de Deus. Além disso, sua explicação das Escrituras aos discípulos reforça o fato de que toda a Bíblia aponta para ele, desde o Antigo até o Novo Testamento. Em João 20, vemos outro encontro extraordinário, quando Jesus aparece a Maria Madalena, perto do túmulo. Inicialmente, Maria não o reconhece, pensando que ele era o jardineiro, mas quando Jesus a chama pelo nome, ela imediatamente percebe que é o Senhor. Maria, ele diz. E nesse simples chamado, todo o seu desespero e tristeza desaparecem. Esse momento é um poderoso lembrete de que Jesus conhece cada um de nós, pessoal e individualmente. Ele nos chama pelo nome e se revela de maneiras que tocam nossos corações. Essas aparições de Jesus após a ressurreição foram cruciais para fortalecer a fé dos discípulos e prepará-los para a missão que estava por vir. A certeza de que Jesus estava vivo transformou completamente sua perspectiva, dando-lhes coragem e força para espalhar o Evangelho. A grande comissão, registrada em Mateus 28, 18, 20, é o momento em que o Jesus ressuscitado confere aos seus discípulos a responsabilidade de continuar sua obra, espalhando a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Ele começa declarando sua autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Essa não é apenas uma declaração de poder, mas uma garantia de que tudo o que viria a seguir seria respaldado pela autoridade divina. Jesus, o Senhor de tudo, estava prestes a enviar seus seguidores em uma missão que transcendia qualquer fronteira geográfica, cultural ou temporal. Ele então dá a instrução que mudaria o curso da história. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Mateus 28, 19 e 20. Aqui Jesus não apenas ordena que seus discípulos preguem o Evangelho, mas que façam discípulos, seguidores comprometidos que aprenderiam e viveriam de acordo com os ensinamentos de Cristo. O chamado não é apenas para uma conversão simples, mas para uma vida transformada pelo Evangelho. O batismo, como mencionado por Jesus, é o sinal de entrada na nova aliança com Deus, simbolizando a morte do velho eu e o nascimento de uma nova vida em Cristo. O mandamento de ensinar também destaca a importância do crescimento contínuo na fé. Os discípulos não deveriam apenas entregar a mensagem inicial de salvação, mas ensinar tudo o que Jesus havia ordenado, garantindo que seus ensinamentos fossem passados de geração em geração. O final da grande comissão traz uma promessa,
que oferece conforto e confiança, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Jesus assegura a seus discípulos que, apesar dos desafios e dificuldades que enfrentariam, ele estaria sempre presente, guiando, fortalecendo e apoiando-os. Essa promessa da presença contínua de Jesus é uma âncora para todos os cristãos em sua missão de levar o Evangelho ao mundo. A ascensão de Jesus ao céu, descrita em Atos 1, 9 e 11, marca o fim de seu ministério terreno e o início de uma nova era para seus discípulos e para a Igreja. Após dar suas instruções finais a seus seguidores e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus foi elevado ao céu diante de seus olhos. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1:9. A nuvem, frequentemente associada à presença de Deus nas Escrituras, simboliza sua glorificação e retorno à glória que ele tinha antes de sua encarnação. João 17:5. A ascensão é significativa por várias razões. Primeiro, ela confirma que a missão terrena de Jesus foi cumprida com sucesso. Ele realizou tudo o que o Pai lhe havia designado e agora retorna para se assentar à direita de Deus, uma posição de poder e autoridade. Segundo, a ascensão aponta para o início de uma nova fase no plano de Deus, onde o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos para capacitá-los a continuar a missão de Jesus na terra. Enquanto os discípulos estavam olhando para o céu, 2 anjos apareceram e disseram: "Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir." Atos 1:11. Essa declaração assegura aos discípulos o retorno futuro de Jesus, um evento-chave aguardado por todos os cristãos. A mensagem dos anjos também encorajou os discípulos a se prepararem para o próximo passo, o cumprimento da promessa do Espírito Santo e a continuação da missão que Jesus lhes confiou. A ascensão não foi o fim, mas o início de uma nova etapa na história da redenção. A promessa de Jesus de retornar ainda alimenta a esperança da Igreja hoje. Em Hebreus 4, 14 e 16, Jesus é descrito como o sumo sacerdote eterno, um papel único e central para entender sua contínua mediação entre Deus e a humanidade. O autor de Hebreus nos diz: "Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos." Hebreus 4:14. Diferente dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam oferecer sacrifícios repetidos por seus próprios pecados e pelos pecados do povo, Jesus, sendo sem pecado e perfeito, ofereceu a si mesmo como um sacrifício único e completo. Ele entrou não em um templo terreno, mas no próprio céu, na presença de Deus, para interceder por nós. A beleza do papel de Jesus como sumo sacerdote está em sua capacidade de se compadecer de nossas fraquezas, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4:15. Jesus experimentou tentações, dores e desafios humanos, mas permaneceu sem pecado. Isso o qualifica como nosso perfeito intercessor, compreendendo plenamente nossas lutas e oferecendo graça e misericórdia. Com base nessa verdade, o autor de Hebreus nos encoraja: "Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade." Hebreus 4:16. Em vez de nos aproximarmos de Deus com medo ou culpa, somos convidados a vir com confiança, sabendo que Jesus pagou o preço completo por nossos pecados e continua a interceder por nós diante do Pai. O trono do julgamento se tornou,
por meio de Cristo, um trono de graça. Esse entendimento de Jesus como o sumo sacerdote não apenas reforça sua obra redentora, mas também nos fornece esperança e segurança. Temos um mediador que está sempre intercedendo por nós, permitindo que enfrentemos os desafios da vida com a graça que ele oferece em nossos momentos de necessidade. No início do livro de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão poderosa e inspiradora de Jesus Cristo em sua forma glorificada. Em Apocalipse 1, 12, 18, Jesus não é mais retratado como o humilde servo que caminhou na terra, mas como o Senhor glorificado, cheio de majestade e poder. João descreve que, ao se virar para ver quem estava falando com ele, viu alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma roupa longa e com um cinto de ouro ao redor do peito. Apocalipse 1, 13. Essa imagem de Jesus reflete seu papel como sumo sacerdote e rei. Sua roupa e o cinto de ouro enfatizam sua dignidade e sua contínua intercessão sacerdotal. Para os crentes, o aspecto mais impressionante dessa visão é a descrição da aparência de Jesus, destacando sua autoridade divina e santidade. João descreve sua cabeça e cabelos como brancos como a lã, brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo e seus pés como bronze reluzente, refinado numa fornalha. Apocalipse 1, 14 e 15. Essas imagens são simbólicas. Seus cabelos brancos representam sua eterna sabedoria. Seus olhos de fogo simbolizam seu olhar penetrante que vê tudo. E seus pés de bronze falam de sua justiça inabalável. João também descreve a voz de Jesus como o som de muitas águas, indicando seu poder e autoridade irresistíveis. Além disso, João vê Jesus segurando 7 estrelas em sua mão direita e uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca. A espada representa a palavra de Deus, que é viva e poderosa, e as estrelas simbolizam os anjos ou líderes das 7 igrejas mencionadas em Apocalipse. Finalmente, seu rosto brilha como o sol em todo o seu esplendor, uma imagem de sua glória divina. Quando João vê essa visão, ele cai aos pés de Jesus como morto, sobrecarregado pela majestade do que estava testemunhando. Mas Jesus, em sua compaixão, toca João e diz: "Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno." Apocalipse 1, 17, 18. Essas palavras reafirmam a vitória de Jesus sobre a morte e seu domínio eterno. Ele detém a autoridade suprema sobre a vida e a morte, dando a seus seguidores a garantia de seu poder e presença. Essa visão não apenas fortaleceu João, mas continua a inspirar os crentes hoje, lembrando-nos de que Cristo reina supremo sobre tudo, triunfante sobre o mal, e que ele é eternamente vitorioso. A visão do retorno triunfante de Jesus, em Apocalipse 19, 11 e 16, é uma das cenas mais majestosas das Escrituras, revelando o cumprimento final de sua promessa de voltar e estabelecer seu reino, derrotando o mal de uma vez por todas. João escreve: "Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça." Apocalipse 19, 11. Jesus, montado em um cavalo branco, símbolo de pureza e vitória, retorna não mais como o cordeiro sacrificial, mas como o rei conquistador, fiel e verdadeiro, para trazer justiça à terra. Os detalhes da aparência de Jesus enfatizam seu poder e autoridade incomparáveis. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, Apocalipse 19, 12, simbolizando seu julgamento onisciente e sua soberania sobre todas as nações. As muitas coroas indicam que ele é o governante de todos os reis e reinos. Além disso, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo,
mostrando que ainda há mistérios sobre Jesus que estão para ser revelados. Sua veste está mergulhada em sangue e uma espada afiada sai de sua boca. O sangue pode representar tanto o sacrifício que ele fez, quanto o julgamento que está prestes a trazer sobre seus inimigos. A espada que sai de sua boca simboliza o poder de sua palavra, que derrubará as nações com retidão e verdade, pois ele é a palavra de Deus viva e ativa. Seguindo estão os exércitos do céu, também montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e limpo, representando pureza e santidade. Esses exércitos não precisam lutar, pois a vitória pertence a Jesus. Ele governará com cetro de ferro e pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Apocalipse 19:15. Esse é o momento final, em que o reinado de Jesus será estabelecido sobre toda a criação. Em sua veste e em sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16, confirmando sua autoridade suprema. O retorno triunfante de Jesus é o ápice da esperança cristã, pois ele vem para julgar o mundo com justiça e trazer uma nova era de paz e justiça. O juízo final, descrito em Apocalipse 20:11-15, é o momento supremo da justiça divina, onde toda a humanidade, tanto grandes quanto pequenos, vivos e mortos, comparecerá diante do trono de Deus para ser julgada. A visão de João mostra um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Apocalipse 20:11. Isso significa a magnitude e a santidade desse evento. Não haverá escapatória e todos serão julgados por suas ações e sua fé. João descreve a abertura de livros e outro livro. O livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme estava registrado nos livros. Isso indica que haverá um exame minucioso das ações de cada pessoa e Deus julgará com perfeita justiça. No entanto, o fator mais importante é se o nome de uma pessoa está escrito no livro da vida. Aqueles que creram em Jesus e aceitaram sua redenção terão seus nomes registrados nesse livro, garantindo-lhes a vida eterna. Esse julgamento é universal. João observa que o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Apocalipse 20:13. Todos que já viveram, independentemente de onde ou como morreram, estarão presentes nesse grande julgamento. Essa é a derrota final do pecado e da morte. Na conclusão desse julgamento, aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo, conhecido como a segunda morte. Apocalipse 20:14-15. O juízo final é tanto um solene aviso quanto uma promessa. Ele assegura que a justiça de Deus será plenamente estabelecida e que todos, sem exceção, comparecerão diante dele. Ao mesmo tempo, ele destaca o imenso valor da salvação oferecida por meio de Jesus. Somente por meio dele podemos ter a certeza de que nossos nomes estão no livro da vida e somos poupados da condenação eterna. A visão final no livro de Apocalipse é a gloriosa promessa do novo céu e da nova terra, o cumprimento final do plano redentor de Deus para a criação. Em Apocalipse 21:22, João vê uma nova ordem surgindo após o juízo final. Então viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. Essa nova criação não é simplesmente uma restauração do antigo, mas algo totalmente novo, onde o pecado, a dor e a morte são completamente eliminados. A ausência do mar, frequentemente simbolizando caos e separação no pensamento bíblico, sugere uma nova era de paz perfeita.
João também vê a Nova Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:3. Isso mostra que a separação entre Deus e a humanidade, causada pelo pecado, foi finalmente superada. Deus agora viverá com seu povo em perfeita comunhão. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. O esplendor dessa nova criação é descrito em detalhes. A cidade de Deus, a Nova Jerusalém, é feita de ouro puro, com portas de pérola e fundamentos adornados com pedras preciosas. A luz nessa nova realidade não vem do sol ou da lua, mas da glória de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 21:23. É ali que os crentes habitarão, desfrutando eternamente da presença de Deus, sem barreiras ou intermediários. No capítulo 22, João descreve o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, e a árvore da vida que dá frutos e proporciona cura para as nações. Essa é uma clara referência à restauração do Éden, mas em uma forma mais gloriosa e eterna. Tudo o que foi perdido no início da criação, em Gênesis, agora é plenamente restaurado e aperfeiçoado. A promessa é que Deus reinará para sempre, e seus servos o servirão com alegria e paz eterna. Esse novo céu e nova terra não são apenas a conclusão, mas o início de uma eternidade com Deus, onde tudo será feito novo e perfeito, como Ele sempre intentou. É a grande esperança de todos os crentes que anseiam pelo dia em que verão seu Criador e Redentor face a face. Agora que você conhece toda a história de Jesus, desde a criação até o Apocalipse, uma pergunta fundamental surge: como isso mudará a sua vida? Cada parte da jornada de Cristo foi revelada para que você possa entender não apenas o passado, mas seu presente e futuro. Você está disposto a aplicar esse conhecimento? Muitos conhecem a história, mas poucos vivem de acordo com ela. E você está pronto para viver o verdadeiro cristianismo, que não é apenas uma religião, mas uma transformação. Se você realmente deseja provar que é um seguidor de Cristo, que valoriza sua palavra e quer espalhar essa mensagem, então tome uma atitude agora. Curta este vídeo, compartilhe com outros e inscreva-se no canal. Ao fazer isso, você ajuda a expandir o reino de Deus, permitindo que mais pessoas acessem a verdade que você acabou de aprender. Ative as notificações e continue sua jornada de fé e conhecimento. Juntos, podemos espalhar essa mensagem aos 4 cantos do mundo.